E vamos ao nosso dia 11. Bom, a gente já passou por muitos assuntos aqui, já passamos por alguns livros, e tudo isso faz a gente começar a abrir a mente para uma mentalidade próspera. E quando a gente fala de prosperidade, de abundância, vai muito além do que só ela manifestada no plano material, em bens materiais, no dinheiro, porque isso é só a materialização do que está no campo energético, no campo espiritual. O material é o último campo onde essa energia é manifestada. Então, quando a gente está vibrando na escassez, na falta, isso não começa no plano material. Isso começa além, isso abrange o energético, o espiritual, em profundezas gigantescas, porque quando a gente se vê separado da fonte, quando a gente deixa o nosso ego falar mais que a nossa centelha divina, a gente acaba se perdendo no medo causado por circunstâncias, situações, pessoas, acontecimentos do dia a dia que nos causam insegurança, separação, porque a gente deixa de se reconhecer como ser infinito, como ser unificado com a fonte, que é abundante, que é próspero por natureza, que é gigantesco. Nós fazemos parte dessa natureza, dessa abundância. Por isso, somos seres que temos centelha divina dentro de nós, que é essa parte do todo, do universo, de Deus. E quando a gente se reconhece, quando a gente reconhece essa divindade que habita em nós, a gente para de ouvir o ego e para de ficar com medo, inseguro, com raiva. Apesar de que somos seres humanos, seres emocionais, mas quando a gente se unifica com a fonte, com o todo, com Deus, a gente passa a confiar, que é a fé. E quando a gente tem fé, confiança inabalável, as coisas fluem facilmente. A gente só precisa se desprender dessa situação material que o ego proporciona, causando a separação de nós com a fonte divina, com Deus, com o universo. Nós passamos por alguns livros, por alguns autores, e eu queria trazer novamente o autor que nós já vimos com as 26 leis da prosperidade e as 25 espirituais do sucesso, o Deepak Chopra. Queria trazer hoje a primeira lei do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, onde ele aborda a potencialidade pura de unificação com o todo, essa potência toda, esse gás todo que nós temos dentro de nós e a gente deixa de aplicar, causando essa separação. Então, a primeira lei desse livro, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, é a lei da potencialidade pura. Ele faz um resuminho logo na entrada desse capítulo. Ele diz assim: a fonte de toda a criação é a conscientização pura, a potencialidade pura que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. E quando descobrimos que nosso verdadeiro eu é potencialidade pura, alinhamos-nos à força que coordena tudo no universo. A primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. Essa lei se apoia no fato de que somos essencialmente consciência pura. Consciência pura significa potencialidade pura. Trata-se de nossa essência espiritual. É o campo de todas as possibilidades e da criatividade infinita. Ser infinito e ilimitado é pura satisfação. Os outros atributos da conscientização são o conhecimento puro, o silêncio puro, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade, a felicidade. Essa é a nossa natureza essencial, que é potencialidade pura. Quando você a descobre,
quando sabe quem realmente é, encontra toda a sua potencialidade. É no conhecer-se que reside a capacidade de realização de todos os sonhos, porque você mesmo representa a possibilidade eterna, a imensurável potencialidade de tudo que foi e poderá vir a ser. A lei da potencialidade pura também poderia ser chamada de lei da unidade, pois sob a diversidade infinita da vida encontra-se a unidade do espírito da pessoa. Como eu mencionei, a nossa centelha divina. Não existe separação entre você e esse campo de energia. O campo da potencialidade pura é o próprio eu. E quanto mais você busca a sua verdadeira natureza, o próprio eu, mais se aproxima do campo da potencialidade pura. Na experiência do eu, chamada autorreferência, nosso ponto de referência interior é o espírito, e não aquilo que nos rodeia. Seu oposto é o objeto referência, cujo ponto de referência interior é o ego. Na experiência do objeto referência, deixamos-nos influenciar pelo que acontece fora da nossa natureza interior, por situações, circunstâncias, pessoas, coisas. Nesse estado, buscamos incessantemente a aprovação dos outros. Nossos pensamentos e comportamentos antecipam-se a toda resposta, porque fundamentam-se no medo. No objeto referência, nossa tendência é querer controlar as coisas, ter necessidade do poder externo. Todas essas situações, necessidade de aprovação, de poder externo, de controle das coisas, estão baseadas no medo. Esse tipo de força não é a da potencialidade pura. O poder do eu, o poder real. Se experimentamos o poder do eu, não há medo, não há compulsão para o controle, não há esforço para obter aprovação ou para conseguir o poder externo. No estado do objeto referência, o ego está em primeiro lugar, mas ele não expressa o que você realmente é. O ego reflete apenas sua autoimagem, sua máscara social, o papel que você representa. A sua máscara social necessita de aprovação, de controle, de apoio no poder, porque vive com medo. E quando ele diz medo, vamos agregar tudo? Insegurança, falta de controle, querer manipular as outras pessoas, raiva, orgulho. Seu verdadeiro eu, que é o seu espírito, sua alma, está livre dessas necessidades, que é a nossa centelha divina. É imune à crítica, não teme desafios, não se sente inferior a ninguém, mas também é humilde. Não se sente superior porque reconhece que todas as pessoas representam o mesmo eu, o mesmo espírito com diferentes faces. Essa é a diferença essencial entre autorreferência e objeto-referência, que é o ego e a centelha divina. Na autorreferência, lê-se centelha divina, você experimenta seu verdadeiro eu, que não teme desafios, respeita todas as pessoas e não se sente inferior a ninguém. O alto poder é, portanto, o verdadeiro poder. Já o poder assentado no objeto referência, que é o nosso ego, é um falso poder. Por estar fundamentado no ego, ele existe enquanto existir o objeto referência. Se você tem muito dinheiro, ou um título, ou um cargo importante, presidente de um país, presidente de uma empresa, esse poder tão apreciado desaparecerá juntamente com o dinheiro, com o título, com o cargo. O poder baseado no ego, portanto, deixa de existir quando terminam essas situações. Assim que desaparecem, seja o título, o cargo, o dinheiro, o poder também se esvai. O alto poder, no entanto, é permanente,
porque está fundamentado no conhecimento do eu. Ele tem características próprias e atrai não só as coisas que você deseja, como as pessoas que possam lhe interessar. Magnetiza as pessoas, as situações, as circunstâncias que alimentam seus sonhos, apoiando-se nas leis naturais. É também o suporte da divindade que se encontra num estado de graça. Esse poder é tão intenso que você encontra prazer em se ligar às pessoas e a elas a você. É um poder de vínculo originado no amor verdadeiro. Como é possível aplicar a lei da potencialidade pura, o campo de todas as possibilidades em nossa vida rotineira? Se você deseja desfrutar os benefícios do campo da potencialidade pura, se quer fazer pleno uso da criatividade que é inerente à consciência pura, precisará ter acesso a ela. Uma forma de conseguir isso é se entregar diariamente a momentos de silêncio, praticar meditação, evitar julgamentos. Viver em contato com a natureza é outra maneira de ter acesso às qualidades inerentes a esse campo. A infinita criatividade, a liberdade, a felicidade. Praticar o silêncio significa assumir o compromisso de reservar uma certa quantidade de tempo para simplesmente ser. Experimentar o silêncio representa afastar-se periodicamente da atividade da fala e também de atividades como assistir televisão, ouvir rádio, ler um livro. Se você nunca se entregar à experiência do silêncio, estará provocando turbulência em seu diálogo interior. Sempre que possível, reserve algum tempo para experimentar o silêncio, ou assuma o compromisso de manter o silêncio durante um certo período diariamente. Você poderia fazê-lo por 2 horas, por exemplo, ou 5 minutos, se assim desejar. Mas tente sempre aumentar esse tempo, experimentar o silêncio por um tempo cada vez maior, um dia inteiro, 2 dias, uma semana. O que acontece quando você entra na experiência do silêncio? No início, seu diálogo interior fica mais turbulento. Você sente uma necessidade intensa de dizer coisas. Conheci pessoas que ficavam completamente loucas nos primeiros dias em que se comprometiam a entender o período do silêncio. Eram tomadas por uma sensação de urgência e ansiedade, mas quando persistiam na experiência, seu diálogo interior começava a se aquietar. E o silêncio logo se tornava profundo. Isso acontece porque depois de um tempo, a mente desiste. Ela se dá conta que não adianta ficar dando voltas e voltas se você, o eu, o espírito, a sua centelha divina, não vai falar e ponto final. Então, quando o diálogo interior silencia, você começa a experienciar a quietude do campo da potencialidade pura. Praticar periodicamente o silêncio da forma que lhe for conveniente é uma maneira de experimentar a lei da potencialidade pura. A meditação é outra. O ideal seria que você meditasse pelo menos 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Pela meditação, você aprende a experimentar o campo do silêncio puro e da percepção pura. Nesse campo do silêncio puro está o campo da correlação infinita, o campo do infinito poder de organização, o supremo terreno da criação, onde todas as coisas estão inseparavelmente conectadas a tudo que existe. Na quinta lei espiritual, a lei da intenção e do desejo, você verá como é possível inserir um leve impulso de intenção nesse campo para que seus desejos surjam espontaneamente. Mas antes, você precisa experimentar a quietude, que é o primeiro requisito para que seus desejos se manifestem. Ela o transporta ao campo da potencialidade pura com infinitas possibilidades de realização. Imagine-se atirando uma pedrinha num lago, tranquilo e observando as ondas que se formam. Momentos depois, quando as ondas cessam, você atira outra pedra. É exatamente o que fazemos quando entramos no campo do silêncio puro e introduzimos uma intenção.
No silêncio, a intenção mais remota espalha ondas sobre o leito da consciência universal, que interliga todas as coisas. Mas se você não experimentar a quietude da consciência, se sua mente continuar como um oceano turbulento, pode colocar o edifício Empire State dentro dela, que nem vai notar. Na Bíblia encontramos a seguinte frase: fique em silêncio, sinta a minha presença e saiba que sou Deus. Essa é uma menção do contato com a sua centelha divina dentro do livro sagrado da Bíblia. Isso só se consegue por meio da meditação. Outra maneira de acessar o campo da potencialidade pura é por meio do não julgamento. Julgar é estar constantemente avaliando as situações como certas ou erradas, boas ou más. Se você está constantemente avaliando, classificando, rotulando, analisando, cria muita turbulência no seu diálogo interior. Essa turbulência restringe o fluxo de energia entre você e o campo da potencialidade pura. Literalmente, você diminui o espaço vazio entre os pensamentos. É por intermédio desse campo vazio que você se liga ao campo da potencialidade pura. É esse estado de percepção pura, esse espaço de silêncio entre os pensamentos, essa quietude interior que põe você em contato com o poder verdadeiro. Se você diminui esse espaço, estará restringindo a sua conexão com o campo da potencialidade pura e da criatividade infinita. Há uma oração que diz: hoje não julgarei nada que aconteça. O não julgamento cria silêncio em sua mente. É uma boa ideia, portanto, começar o dia com essa frase e durante o dia lembrar dela todas as vezes que se vir julgando alguma coisa. Se achar difícil fazer isso durante todo o dia, pelo menos se comprometa a não julgar nada nas próximas 2 horas ou durante 1 hora. Depois, gradualmente, vai aumentando esse tempo. E quando a gente fala aqui, gente, de julgamento, não é só o julgamento para o outro, também é o auto-julgamento, a autocrítica. Isso causa separação. Essa separação, esse separativismo entre a sua centelha divina e a fonte de potencialidade pura, que é o universo todo, Deus. Pelo silêncio, pela meditação, pelo não julgamento, você terá acesso à primeira lei, a lei da potencialidade pura. Quando conseguir isso, poderá acrescentar um 4º componente a essa prática, o contato direto com a natureza, seja um riacho, uma floresta, uma montanha, um lago, uma praia. Essa comunhão com a natureza o levará a uma interação harmoniosa com todos os elementos das forças vitais e lhe dará a sensação de união com todas as coisas vivas. Ela permitirá também o acesso ao campo da potencialidade pura. Você precisa aprender a entrar em contato com a mais profunda essência do seu ser. Ela está além do ego, é isenta de medo, livre, imune à crítica, não teme qualquer desafio. Não é inferior nem superior a ninguém. É a pura magia, mistério e encantamento. O acesso à sua verdadeira essência também lhe dará uma pista sobre os seus relacionamentos, que nada mais são que reflexos do relacionamento que você tem consigo mesmo. Por exemplo, se você sente culpa, medo, insegurança em relação ao dinheiro, ao sucesso, ao que for, isso é reflexo de aspectos básicos da sua personalidade, aspectos de culpa, medo, insegurança. Nenhuma quantia de dinheiro ou parcela de sucesso resolverá esses problemas básicos de sua vida. Somente a intimidade com o seu eu verdadeiro permitirá superar tais problemas. Quando você conhece bem o seu verdadeiro eu, quando compreende realmente a sua verdadeira natureza, não sente culpa, nem medo, nem insegurança, seja em relação a dinheiro, a abundância ou a realização dos desejos, pois sabe que a essência de todos os bens materiais é a energia vital.
é potencialidade pura, a qual, por sua vez, é a sua natureza intrínseca. Quanto mais você acessa a sua verdadeira natureza, mais espontaneidade aparecem os pensamentos criativos. Porque o campo da potencialidade pura também é o campo da criatividade infinita e do conhecimento puro. Franz Kafka, filósofo e poeta austríaco, disse certa vez: você não precisa sair de seu quarto. Fique sentado diante da mesa e ouça. Não precisa nem ouvir, simplesmente espere. Não precisa nem esperar. Aprenda somente a ficar quieto, silencioso, solitário. O mundo se oferecerá espontaneamente a você para ser descoberto. Ele não tem outra escolha senão jogar-se em êxtase aos seus pés. A riqueza do universo, a sua visível abundância, é uma expressão do poder criativo da natureza. Mas primeiro você tem de superar a turbulência do seu diálogo interior para entrar em contato com esse abundante, pródigo e infinito poder. Só então criará a possibilidade de uma atividade dinâmica e terá consigo a quietude da mente eterna, ilimitada e criativa. Essa requintada combinação silenciosa, iluminada e infinita, com a mente dinâmica, limitada e individual, estabelece um equilíbrio perfeito entre a quietude e movimentos simultâneos, o equilíbrio criador de tudo o que você quiser. A coexistência dos opostos, quietude e dinamismo ao mesmo tempo, torna você independente das situações, das circunstâncias, das pessoas, das coisas. Quando você compreende essa requintada coexistência, entra em alinhamento com o modo da energia, o caldo quântico, a substância imaterial, que é a fonte do mundo material. O mundo da energia é fluente, dinâmico, elástico, mutável, eterno movimento. Ao mesmo tempo, é imutável, quieto, tranquilo, silencioso, eterno repouso. A quietude em si mesma é o potencial da criatividade. O movimento por si só é a criatividade restrita a certos aspectos de sua expressão. Mas a combinação do movimento com a quietude capacita você a desencadear sua criatividade em todas as direções, até onde o poder da sua intenção o possa levar. Se a quietude acompanha sempre o movimento e a criatividade, seja qual for a direção que você seguir, o movimento caótico ao seu redor não poderá impedir seu acesso ao reservatório da criatividade, ao campo da possibilidade e da potencialidade pura. Bom, esse foi o capítulo 1 do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. O que ele diz nesse capítulo primeiro, resumidamente, é que você precisa se alinhar com a sua centelha divina. E a gente só faz esse alinhamento aquietando a mente, silenciando e permitindo que a nossa centelha preencha todo o nosso corpo, todo o nosso campo. E quando a gente sente a centelha divina preenchendo todo o nosso campo, todo o nosso corpo, a gente se sente imbatível, a gente se sente forte, a gente se sente capaz, preenchido, a gente se sente completo, criativo, abundante e próspero. Coloque esse hábito de silenciar a mente, pelo menos 5 minutinhos por dia. Senta, respira, vai abaixando o volume dos seus pensamentos e se conecte com a fonte, com a potencialidade pura, com o Criador de tudo que é, com essa energia sublime. Gratidão, aqui é a Ari Paduano. Até amanhã.